Olá, boa noite. Eu não sei se está indo devagar demais. Enfim, vamos ver o que está acontecendo aqui. Nando tá por aí? Opa, tá atrasando para você. Oi, amor. Cheguei! Oi, amor. Eu tô atrasando? Eu tô devagar? Você tá meio assim, meio Eu tô. robótica. Mas tá Eu tô tudo desde o bem, tá começo. bonito, tá legal, tá rolando. Tá Eu tô, rolando. rouba... eu tô robótica desde que eu entrei nessa porcaria aqui. Já saí, já entrei e continua robótica. Que loucura. Na internet, não, de repente. É muita gente também agora. Tem 300 lives rolando. Mas tá rolando. Tá rolando, então pronto. Estão me É vendo, tá isso. bom. E aí, meu amor? Tudo bem? Exausta, mas bem. Graças a Deus, tudo em paz. Acho que hoje descobriram que era feriado. E aí hoje Rapaz, fui danada. hoje, Hoje foi fogo. hoje eu comecei a fazer minhas coisas aqui, minhas tarefas do dia, né? As coisas que eu tenho mais minha agenda, tenho para fazer as coisas e tal. Fui lá na minha agenda, fazer não sei o quê, fazer não sei o que lá, transferir dinheiro para fulano de tal. Aí eu fui transferir, fazer o pagamento lá para minha tia. Aí quando eu vi, ué, agendado para amanhã, por que que eu não posso fazer hoje? Aí o cara, eu vou Feriado. ligar pro banco, né? Aí liguei pro banco, ninguém atendia. Aí o cara, o que que tá acontecendo? Agendado para amanhã, agendado para amanhã, agendado para amanhã. Porra! Ah, hoje é feriado. Jesus, você Gente, eu esqueceu. nem sabia que era feriado Mas hoje. olha só, Isso a é gente tá loucura enfiado do dentro de Corpus casa. Christi. A gente tá enfiado dentro de casa, né? Todo dia mais ou menos. E aí quando me fala. Ontem eu descobri numa aula que hoje era feriado. O professor falou: tchau, gente, até semana que vem, bom feriado. Eu falei: que feriado? Minha agenda tá cheia amanhã, tá mais que o resto. Enfim, então tá. Feriado dele, feriado daquele. Não, mas hoje é um feriado muito importante, Corpus Christi, né? É. E é isso, mas tamo aí. Pra gente não tem feriado, não tem folga, não tem tempo ruim. Vamos trabalhar! Vamos É trabalhar que é isso. ainda. Já vi que nosso convidado já entrou, então vamos Já. começar essa bagaça. Gente, Vamos. começando mais um programa falando sobre voz e cuidados vocais com Luísa Catoira. Estamos cheios de convidados especialíssimos. Todo dia uma figura nova aqui. É E verdade. hoje, nosso convidado, Rafael Vilar, ele é vocal coach, ele é ator, ele é cantor, ele é multifaceta. Vou deixar ele aí conversando com vocês. Lu vai chamar ele aí. Então mandem comentários, mandem perguntas, mandem. Só não Manda mandem aí. coisa feia, porque a gente Não, aqui é assim, manda jobs, que a botar gente aqui pra gosta. amor. Depois eu volto pra gente trocar mais uma ideia. Tá bom, meu amor. Beijo, Aí, até ah, já. Eu continuo robótica. Hoje o Rafa vai ter que me aturar robótica aqui. Fala, lindo! Oiê, que Como delícia! você tá, querido? Eu tô Tudo robótica, você tá bem? vendo? Ó, O eu tô quê? completamente robótica. Tá tudo devagar aqui. Eu não sei o que aconteceu. Tá um pouquinho só, mas não tá muito não. Tá de boa, tô, Pois tô é, te vendo bem. é pelo menos isso, né? Como é que você tá, meu lindo? Tô bem, tô jóia. E você? Saudade. Também. Eu também, eu também. A gente se vê tão pouco, né, Rafa? Eu gosto tanto de É, você. pois é, Meu, tô am- bem. Meu amor, a gente começou a falar aqui sobre a vida de vocês. Artista nunca foi tão necessário nessa vida, né? E nada melhor do que o momento para as pessoas conhecerem vocês. E você, além de Demais. artista, né? Você é um super professor de canto, eu tenho uma super admiração por você. Eu queria que você contasse a sua formação, enfim, como é que foi a tua vida até chegar a ser o Rafael que você é hoje? Cara, eu fiz direito, na verdade, né? Oi! Foi. Quando eu saí do colégio, eu estava muito na dúvida ainda do que eu queria fazer. Eu já era artista, já fazia muita coisa voltada para a arte. E aí eu resolvi, enfim, seguir nessa coisa do direito. E quando eu estava no oitavo semestre, eu decidi largar. Que foi, Eu não que sei se é foi melhor você ter feito ou você ter largado no oitavo semestre. muito doido, né, cara? Que Para louco. loucura dos meus pais, inclusive, eles É, ficaram bem, enfim. Mas na época foi o que fez mais sentido. Eu não, enfim, eu consegui arrastar a faculdade até o oitavo semestre. Falei, chega, difícil, não né? vou, não vou, É. não vou continuar fazendo uma coisa que não é o que eu quero, né? Uhum. E aí, na época, isso coincidiu aí com a
com a audição do Miss Saigon, que estava tendo Ah, aqui em São Paulo, em 2006. E aí faltavam 6 meses para audição. Eu falei, pronto, então eu vou largar logo agora, porque eu já tenho 6 meses para me preparar para fazer a audição. E aí, nessa época que eu comecei a me preparar para a audição, eu também já dava aula de canto em Brasília, né? Morava em Brasília aham, nessa época ainda. E aí, pronto, aí vim para São Paulo, não passei na audição, mas não fiquei. acredito. Que Fiquei bárbaro. aqui. É. E aí, tipo, comecei a dar aula aqui, né? Então, assim, o início da minha formação mesmo como professor de canto foi muito na marra mesmo, né? Eu era aluno Acredito. do Marconi Araújo, Uhum. eu já fazia aula com ele, já dava aula, tipo, com base no método dele e tudo. E aí, e aí, pronto, aí comecei a dar aula em São Paulo. E aí, um monte de gente para quem eu dei aula em São Paulo começou a passar nos musicais. E aí eu Aham, falei, opa, que legal, que bacana, então tá funcionando, né? E aí, a aham. partir daí, eu comecei a me aprimorar mais, tudo. Fui descobrindo também um método mais próprio, assim, muito por causa das minhas idas para os Estados Unidos e Uhum. vendo os musicais acontecendo nos Estados Unidos e vendo, cara, tem coisa que esse povo faz aqui que É diferente, né? eu não sei ensinar para os meus alunos. Eu não sei fazer meus alunos fazerem isso aqui. Aham. Então, é isso. Aí foi quando eu conheci o Dr. Reinaldo Yazaki, né, um médico Paixão. otorrinolaringologista, e Uhum. nessa época a gente começou a trocar muita ideia sobre isso, sobre essas minhas percepções. E ele, um querido, né, tipo, que é Ele é uma coisa maravilhoso. Ele é muito incrível. na época, inclusive, hoje a gente tem outros médicos que são muito abertos também, que conversam muito, mas na época a minha experiência com os otorrinos até então não era muito boa, porque É. eu lembro de uma vez que eu fui fazer um exame e aí foi um exame que durou, juro pra você, menos de 30 segundos. Oi? Eu tolero bem o exame, nunca tive problema, então ele foi lá, colocou, fez a laringoscopia, AEI, pronto, tá tudo bem. E eu lembro do Opa! Marconi, inclusive, falando: olha, peça um exame mais Não. detalhado para você. Se você é profissional da voz, você tem que ter um exame mais detalhado e tal. E aí eu reclamei, e o médico não quis saber, falou: não, para mim tá bom já. E aí. Opa! Olha o Então, diferencial. pois é, quando eu conheci o Reinaldo, foi muito legal essa coisa assim dele. Né, ele abriu o consultório dele, então eu ia de vez em quando para lá, eu via ele fazendo exame. Que Então fantástico. aprendi muito fisiologia na prática com ele, discutindo e tal, né? Ele é um monstro. Pois é. E aí É só um muito monstro. depois que eu comecei de fato a fazer uns cursos e comecei a me aprimorar mas assim, tipo, sempre foi tudo começou de um jeito muito empírico mesmo, né? Que barato, né? Porque no final das Pois contas você é. cantava, e nada melhor do que ser um cantor para ensinar, né? Os ajustes, os espaços. Eu acho que isso é extremamente É, importante. na Né? E verdade, eu acho você que não dá para desvincular, né? não Tipo, dá, não dá, não dá. a gente até escuta, às vezes, que tem uma pessoa que é É, professor, mas não canta, mas eu acho meio esquisito, assim, tipo. porque é muito estranho, né? Porque você, para mostrar para o outro, você tem que mostrar, né? Você tem que fazer, né? É diferente. Você tem que sentir na pele também, né? Você tem que É. sentir, tipo, a dificuldade A que as pessoas estão te vibração, a trazendo. ressonância. É, E é, muito legal essa história de você falar dessa coisa dos Estados Unidos, porque é muito diferente, né, Rafa? É, muito. o canto nos Estados Unidos, as ressonâncias do inglês, é tudo muito diferente do Brasil, né? Tudo, muito, muito diferente. E assim, quando eu cantei essa bola lá atrás, e eu cantei tipo meio sozinho e morrendo de medo, né, de falar de uma coisa que eu não entendia também. Uhum. Mas o Reinaldo foi muito aberto e assim, a gente teve a sorte de conseguir examinar alguns americanos, né? Ah, Então, que bacana. foi muito legal porque, assim, do ponto de vista do brasileiro, a gente tinha exemplo de tudo do jeito que você pensar, assim, de todas as Sim. características possíveis passavam por ali, então a gente via muita coisa nesse sentido. Mas americano nem tanto, então foi muito legal a gente conseguir ver um comportamento fonatório, né? Que é diferente de fonético, né? Sim, As sim. pessoas falavam muito isso. A fonética, tal, a gente estuda no IPA, eu falei, lindo, mas não é sobre isso, é sobre o caminho que o som faz dentro da gente, é diferente, né? Sim, Então, sim. É o ar, são as ressonâncias, são os espaços, sim, enfim, né? total, total, Que total. legal, amor. E me conta uma coisa, quais são as diferenças que acontecem de fato, visualmente falando, do canto americano, né, do inglês pro brasileiro, pro português aqui do Brasil?
Olha, o que é mais gritante que a gente consegue ver assim de cara, a primeira coisa é um véu palatino muito mais baixo do que o do brasileiro. É um véu, Olha. exato, é um véu relativamente frouxo. Não dá pra gente generalizar, também não vimos Uhum. vários americanos, mas em geral isso é um traço comum, assim. A gente tem pálatos que não sobem muito, que não estão muito acostumados Olha, a subir, né? que barato. É, isso, outra coisa, o uso das paredes da faringe, né, como instrumentos de ressonância, eles também acontecem muito mais para cima do que para baixo. Então a gente vê um uso de ressonância alta no americano muito mais do que do brasileiro, né? Que a ressonância é Gente, que realmente graça. mais baixa, mais laríngea mesmo. A ressonância do brasileiro é baixa, né? Isso aí É, é bem característico, assim, cara, que muito fantástico fácil de deve ter ver. sido isso. Deve ter sido Foi muito maravilhoso, porque legal. depois para você ensinar, eu acho que fica muito mais fácil, né? Porque é visual, você tá vendo, né? A coisa, você Com sabe o que você tá certeza. querendo, né? É É, diferente. O sim, Reinaldo total. é o ser, ele é esquisito, né? Ele é muito especial. É, É, é. eu conheci o Reinaldo, eu levei o Bruno Gouveia lá, e não só Sim, levei, testei os meus aparelhos no Bruno com a videolaringoscopia, porque o fazendo, Reinaldo abriu genial, tudo. genial. Ele é É, isso é muito fantástico, né? legal, total. É, aí a gente consegue de fato ver o que que a gente está fazendo, o que que é bom, o que que não é, né, para o Total. nosso aluno, Porque paciente. assim, não é uma pesquisa ampla no sentido de alguma coisa que vai gerar um artigo ou qualquer coisa nesse sentido. Mas surgiu um mecanismo ali, surgiu, sei lá, um lax, todos os derivados do Laxbox que vieram depois, aquelas máscaras, aquelas coisas. Você já experimenta, você já sabe se vai servir Sem bem para a dúvida. pessoa ou não, você já consegue ver o comportamento lá dentro. Então, do ponto de vista clínico, é É genial, maravilhoso. É né? É genial. muito Não, legal. isso que vocês têm, Adriana, você, ele, essa coisa dessa união de vocês é mágico. É sonho de consumo de qualquer gente, de qualquer um de nós, de qualquer Pois é, fonoaudiólogo. Eu brinco sempre e falo: sim. ah, meu Deus do céu, vamos até São Paulo que eu vou ali rapidinho conversar com o Rafa, com o Reinaldo, com a Adriana. Genial. É bom demais, né? É muito É muito legal. bom. Aquele curso que Total. vocês deram também foi genial. Pois Achei é. fantástico, sabe, o que vocês passam, a generosidade de vocês, enfim. E Mas me juntar todo fala, mundo, né? Achei que foi muito legal isso. O curso foi bom. A gente tá louco para fazer mais. É porque, tipo, na correria você sabe como é. Mas a ideia de juntar os três, né? Os três da as três equipe, ou seja, áreas, né? professores, fonos e médicos, e trocar é muito legal, né? Não, e é Muito legal o legal. respeito e é aquela coisa de cada macaco no seu galho, né? É um Sim, olhar para o outro e falar assim, você total. acha que isso é bom? E aí o outro, enfim, vocês são, nossa, é sonho de consumo. Eu tenho uma admiração absurda pelo trabalho de vocês três juntos. Adoro, Que adoro. Eu falo, legal, que gente, delícia. é maravilhoso isso de ver. E me conta, como artista, o que que rolou na tua vida? Então, sempre amei cantar, sempre amei atuar também, tipo, desde muito moleque. E eu vim para São Paulo nessa vontade, Sim, nessa decisão, que foi essa coisa do Miss Saigon, vou fazer o teste e tal. E assim, foi muito louco, porque precisou rolar. Existiam vários conceitos na minha cabeça em relação a fazer um musical, até porque tinha essa história assim, né, do pessoal de Brasília, né? Então, tipo. No Lemis, em 2001, metade do elenco protagonista era de Brasília, né? Então a gente opa, já tinha esse olhar assim, nossa, quando eu for para São Paulo, eu quero seguir os passos aí dessa galera que veio, Saulo, Sara, essa galera, né, dos musicais, tipo, eu quero muito seguir isso daí. Então maravilhoso. a gente tinha uma coisa muito de que isso ia acontecer. Só que, assim, a gente não levou em consideração o fato de que 10 anos se passaram nessa brincadeira, né? Sim, 10, na verdade. verdade, um pouco menos. 2007 foi quando eu vim, de fato, para São Paulo. Já eram 6, 7 anos depois dessa primeira vinda do pessoal. E o pessoal, Rio-São Paulo, foi também entendendo isso. Então, tinha uma coisa É, de canto muito forte em Brasília. É, mas o pessoal correu atrás, né? Então, tipo, em 2006 já tinha muito mais gente preparado. E se você pensar em entendi. 2020, tem, sei lá, 10 vezes mais gente preparada. Hoje é um mundo, é uma coisa enorme, assim, né? Então eu precisei meio que entender isso dentro de mim. E o legal foi que as aulas de canto eram, no começo, uma forma de eu ficar em São Paulo, de eu sustentar Maravilhoso. aqui, né? Uhum. E aí
quando eu desencanei, que aí foi isso, 2007 eu estava aqui, 2009 eu fui para Nova York a primeira vez, e aí foi uma história muito engraçada de eu ir para os Estados Unidos, porque foi um aluno meu que falou assim, olha, como que você é um professor de musical e você nunca assistiu um musical lá fora? Você tem que ver as bases e tal. Eu falei, olha, eu concordo com você, eu só não tenho Preciso disso. de ir. Eu só não tenho grana para fazer isso. E aí, ele, na época, ele falou, não, vamos dar um jeito nisso. Eu vou te pagar uma passagem, você me devolve em aula de canto. Esses nossos alunos, eles fazem umas coisas muito legais, né? Porque, tipo, era o tipo de coisa que eu poderia ter me organizado para fazer, mas eu nunca teria esse pensamento assim, né? Então, a ideia do cara, o impulso do cara, vai lá, vamos ter que ir. E aí eu fui, eu assisti 18 peças em 12 dias que eu passei lá. Opa! Maratona! Eu preciso aproveitar, né? Tudo! Então, e aí eu vi peça em pé pra caramba, pra poder ficar baratinho. E aí, quando foi, isso foi 2009, então eu voltei nessa loucura do tipo, caraca, tem um mundo lindo lá fora que a gente pode explorar, trazer para o Brasil nesse sentido. Não no sentido dos brasileiros cantarem como os americanos, no sentido de soar como é cultura, né? Mas entender esse mecanismo, porque é isso, tipo, alguma coisa tem neles, né? Do tipo, o meu pensamento na época era esse, tipo, a grande expressividade do pop e do rock mundial é americano. Né? Ou britânica, vamos dizer assim. E o teatro musical também, em peso lá. Então, assim, alguma coisa tem nesse país e não pode ser só genialidade artística, porque cultura e arte tem em qualquer lugar. É verdade. Então, foi uma coisa de tentar entender, ou seja, há algo fisiológico que permite que essa arte se expresse de uma determinada maneira, e isso é interessante, que a gente gosta, a gente gosta de ver isso acontecer. E aí, a partir do momento que eu comecei a fazer essa investigação, eu fui aos poucos desencanando de atuar. Claro, você estava no meio, você estava atuando, né? E você estava atuando de alguma forma, né? Sim, você estava sendo um super artista, claro. Cara, que máximo isso. Mais tempo para botar energia nisso. E estava tudo bem, porque eu estava felizaço, estava amarradão no que eu estava fazendo, né? Pois é, foi te enchendo de prazer e aí tudo bem. É isso aí. Você conseguiu, né? E você conseguiu um nicho maravilhoso, né? Que você trabalhar com essa galera, né? Sim, total. Preparar eles. E o pessoal via, exato. E aí o pessoal foi descobrindo isso. Porque assim, foi muito louco. Quando eu comecei a entender isso, os meus processos de canto, eles foram ficando mais práticos. Eu fui abrindo mão de certos conceitos que a gente vai aprendendo lá atrás e a gente acaba carregando isso com a gente meio sem motivo, mesmo sem necessidade. A gente só faz porque alguém disse que a gente tinha que fazer. Então, isso me permitiu abrir mão de certas coisas que eu achava que alguém tinha dito que eu tinha que fazer, e eu fui fazer aquilo que era mais útil para o meu aluno. E isso fez com que os processos se otimizassem, né? Então, veio muita gente nessa época porque as coisas se encurtaram, né? E nessa época isso é importante, né? Nessa época que a gente vive, ninguém tá cheio de tempo, né? Então, não é o objetivo, né? Esse é o objetivo, né? É isso que você precisa, então bora. Então você já sabe o caminho. Não precisa fazer aquela coisa né? E a gente vê resultados muito rápidos com você, né? É uma coisa louca. Você estava dando aula aqui no Rio também, né? Com o pessoal do Caio Júnior. Como é que estava essa história? Caio Júnior, a gente começou uma amizade em 2015, que foi uma coisa louca. A gente ficou muito amigo e, assim, isso deu um monte de fruto massa. Porque aí eu fui para ir dirigir o nome do espetáculo, que foi uma delícia também, fazer a direção vocal. E aí eu via, de vez em quando eu tava aí, eu falava, vamos abrir uns horários e tal para dar aula. Mas, enfim, ficou muito corrido. O que agora também não é mais tanto um problema. Tão impossível. É verdade. O online abriu possibilidades muito legais, assim, nesse sentido. Mas você já está dando aula online há um tempo, né, Rafa? Eu lembro que o Júnior uma vez comentou comigo que você estava dando aula online. Sim. E eu achei o máximo, porque essa possibilidade das pessoas conseguirem fazer aula com você à distância é uma coisa muito legal. Né? Isso é mais uma das coisas que a gente estava falando agora, de preconceitos que a gente vai arrastando, tipo, não, aula de canto não pode ser online. Por que não pode? Né? Isso eu devo muito ao meu marido, Tino Zani, isso eu devo demais, porque eu tinha uma cabeça meio quadrada nesse sentido, e ele sempre foi quem me desafiou nesse sentido. Maravilhoso. Vamos fazer diferente, vamos tentar. E é uma coisa muito engraçada, porque na época, quando ele falou pra mim, o Júnior comentou comigo que você estava dando aula online, eu falei, eu quero entender isso, porque fono não podia fazer consulta online.
E eu falava, Entendi. gente, eu quero entender isso, porque isso é mágico pra mim. Eu queria muito que essas coisas acontecessem, porque de vez em quando você tem uma pessoa do outro lado do mundo que quer exatamente o que você tem e você não pode fazer porque a pessoa não tá do teu lado, né? Pois é, E, eu tenho, e de hoje eu tenho, sei repente, lá, uns 5 ou 6 alunos em Nova York, que fazendo barato. audição em inglês, mas são brasileiros e estão tentando usufruir desse caminho técnico Aham, lá, né? Porque é isso, tipo, cara, às vezes eles fazem aula comigo e com o professor lá, porque o professor lá vai dar um input totalmente diferente de um diferente. monte de coisa que tá se esperando lá. E eu nunca procurei me aprofundar muito nisso, porque o meu foco sempre foi ajudar o brasileiro a cantar no Brasil. Esse sempre foi Aham. esse é meu objetivo. Mas ajudar o Brasil, quem tem um aparelho brasileiro, né, uma fisiologia brasileira, a se adaptar melhor para o musical em si, e depois só receber mais uma ajuda de um americano, putz, deu super certo, tá muito Ah, legal isso, né? imagino, imagino. Pois Nossa, eu achei é. muito legal essa história do online. Eu lembro que você foi o precursor dessa história na minha vida, assim. Eu falei, gente, isso Ai, é que legal. sensacional. É, eu Pois lembro que é, o Júnior falou assim, esse mês ele não vem não, porque ele tá dando, as aulas estão sendo online. sim, Oi, que máximo isso, tu total. gostei desse negócio? É. E E aí foi muito depois legal agora quando chegou a quarentena, porque aí a gente já já sabia tava, né? fazer, né? Então, tipo, foi muito mais fácil, foi muito menos do meio de tanto desespero, isso foi uma coisa que não foi tão desesperador assim, né? É, isso eu tenho visto, quem estava no online se deu super bem. Quem não Total. estava, como eu, teve que se readaptar Mas e também, poxa, realmente. olha que massa, essa iniciativa sua genial, né? Com essas lives e Amor, tudo. mas Muito não foi nem legal. iniciativa minha, foi o Nando, que um dia ligou pra mim e falou: Lu, vamos fazer alguma coisa? Você conhece tanta gente? Vamos fazer uma Genial. live por semana? Eu falei: pode ser todo Genial. dia, porque uma live por semana a gente vai ficar até, Tem enfim, tanta gente, né? 2090. E é muita gente boa, sabe? Aí eu falei: Aham. vamos juntar. Porque ele estava pensando em 4 pessoas numa live. Eu falei: não, eu quero conhecer por dentro as pessoas, sabe? Eu quero ter Nossa, que espaço, demais. ter possibilidade de contar para o mundo quem são essas pessoas que estão em cima do palco, ou então que são as pessoas que cuidam das outras pessoas que estão no palco como nós. Então, eu Aham. acho isso muito legal. E quando a gente começou a Nossa, fazer demais. isso, deu um resultado muito bacana, porque quem eu ainda não chamei já começou a mandar mensagem assim: Lu, você não me chamou ainda, você vai me chamar, né? Quero Eu ir, vou, né? amor. Legal. E Que é muito legal, é demais. muito gostoso, né? Olha o Cirano, Aham. esse é um querido também. Beijo, querido. Ai, E que ele demais. trabalha na Cisgran Rio, é um amor, um super músico. E Que massa. canta pra caramba esse garoto. E, meu amor, me conta, como é que é esse papo aí do trabalho que você está fazendo com teu marido, com Rayane, com Mabel? Conta essa novela nova aí de vocês. Cara, a gente tá descobrindo na real, né? Porque assim, é muito louco. A cabeça de Tino e de Rayane é uma cabeça que, Eles são assim, esquisitos, né? É uma galera muito, esquisita. muito. Essa realidade ainda não tá É. pronta para isso daí, tipo, porque são muitas ideias e vão surgindo muitas coisas. Assim, a gente faz parte do grupo de mastermind da Rayane, né? Que é o Uhum. Olimpo. E ali é muito bacana porque o objetivo é esse, são pessoas de todas as áreas que você imaginar, cada um de um canto, e a gente se reúne para falar de negócio, para falar de justamente de abrir essas possibilidades, de criar novas coisas. Então, Barato. vira E e mexe, a gente tá fazendo vocês uma coisa viajaram, junto. vocês viajaram juntos, né, para Nova York agora, o ano passado, não foi? Pô, mas essa foi mais uma das coisas que começou com o Tino, que era o quê? O entendimento de que a Broadway, ela tem muito a oferecer para as pessoas, muito mais do que só o entretenimento em si, né? Existe uma maneira de pensar e de conceber os espetáculos. Isso na verdade, foi um professor da NYU que também é produtor de musicais. Isso é muito legal, que assim, a Que gente acha barato. que os produtores, assim, isso no Brasil está mudando agora também, a gente vai vendo que cada vez mais os produtores estão se tornando grandes conhecedores do gênero, ou seja, eles talvez tenham se apegado a isso num primeiro momento, porque era um braço da produção teatral, ou era, sei lá, alguma outra coisa. E aí, de repente, eles começaram a entender que, cara, tem muito para se aprender ali dentro dos musicais, né? Que Então, barato. esse cara, ele criou uma disciplina na NYU que chama Os Segredos do Teatro Musical Americano. E ele vem lá do que eles chamam que é a primeira obra de musical que marca a grande característica da composição da canção em função
a composição da canção em função do texto, exatamente, que Uhum. foi o Oklahoma, em 1940. Sim, sim. Acho que é isso, 1940. Tinham tido Eu acho que algumas é. outras coisas, um showboat, uma coisa antes, mas eles dizem, tipo, oficial mesmo, Esse é esse marco, Oklahoma. né? É. Exato. E aí ele vai analisando, de 1940 até hoje, por que que os musicais, dentro das suas respectivas idades, né, do que estava acontecendo em volta, por que que eles foram dando certo? E o que que fazia com que eles dessem tão certo, do ponto de vista mais de business mesmo, mais comercial, porque Tá. esse é o grande lance. Eles não separam muito essas duas coisas, e eu acho isso genial. Então, assim, Entendi. a arte, longe de ser uma questão só comercial, qualquer coisa assim, ela pode ser algo que movimenta muito mais do que só a pessoa ir até o teatro, né? Cara, que Então, assim, máximo a gente isso. começou a investigar tudo isso, e aí vem esses dois, que é isso, né? Então, já existia essa ideia que era a gente criar um curso falando sobre isso. A gente já tem o livro todo traduzido, e a gente já começou a fazer umas pontes entre os musicais no Brasil também, e fazendo umas indicações de, cara, por que que esse musical que era super desconhecido, não tinha nada para ser sucesso, foi um grande sucesso, por que que isso aconteceu? E aí a gente começa a pesquisar seguindo as teorias que o cara traz no livro dele lá. Enfim, estávamos nesse passo, e aí chega a Rayane falando assim, cara, a gente tem que transformar isso numa imersão que a gente vai fazer com a galera que quiser ir para Nova York para poder analisar essas coisas lá. Então, foi isso. Virou. A gente foi para Nova York para prototipar o curso. E aí, Caraca, cara. criamos tudo. E a gente estava indo, já com vários empreendedores e tudo, para Nova York no dia 20 de março. Começava nosso curso lá. E Ave. aí, eu lembro da gente, tipo, 2 semanas antes falando, ó, produtores da Broadway estão falando que não vão fechar nada, que vai tudo continuar, que tá tudo certo, vamos manter até o dia que chegou. A gente tinha uma produtora lá, ela que mandou pra gente a notícia, olha, a Broadway acabou de fechar, sem data para Para, né? voltar. E aí a gente Caraca. teve que parar, né? Teve que adiar a ideia. Mas tudo bem Cara, mas também, né? que máximo esse negócio. É claro, aí vocês estruturam um pouco melhor e depois vai com outra visão, no final das contas, né, disso tudo. Total, Mabel total. entrou aí, gostosa da minha Ei, irmã. Mabel, linda, Linda. te amo, E beijo. Sabe? essa mulher é um amor. Oh, É, mas isso eu acho um barato. Eu acho que esse impulso desses dois esquisitos levam a gente para uns caminhos, né, que são total. incríveis, né? Porque no É, final das contas é aquela coisa, quem diria que de repente você ia bater na porta da Broadway e falar, olha, deixa eu ver seu camarim aí, deixa eu ver como é que entra, né? Como é que total, funciona aí dentro, né? total. Isso é muito legal. Isso é muito É. bom. E a gente se chama de irmão, assim, né? Nós quatro É. entre si, porque tem uma coisa muito poderosa que a gente não sabe direito o que que é, assim. Então, eles nos influenciam, mas agora, por exemplo, você vê, a Mabel tá uma loucura, explodindo com Uma loucura. novas ideias e tudo. Então, assim, é muito legal que um acaba estimulando o outro, um vai puxando o Com outro, né? certeza. Mas E isso é aí é amor, uma... né? É amor, eu acho que é isso. É, No final das contas, eu acho que são reencontros. Eu sempre falo com a Bel, total. que a Mabel, que no final das contas entrou no meu consultório e me colocou nesse lugar que eu estou hoje, né? Eu falo que Aham. tudo é culpa dela. E no final, me encheu de paciente, eu tive que entender o que era dubladora, eu tive que entender e desenvolver a técnica que eu tenho, enfim, foi por causa da Mabel. E eu Genial. acho que é isso. Eu acho que, na verdade, quando você gosta de uma outra pessoa, você vê que tem possibilidade dessa pessoa andar, por que não, né? Dar a mão e falar, vamos Total, junto, né? E eu total. acho que é uma coisa de. Como é que eu posso... É muito amor. Eu acho que é amor envolvido. Porque é aquela história de um É, tentar entender o outro, tentar crescer junto com o outro. E não tem egoísmo, não tem nada. Eu acho que é só essa coisa de caminhar junto, né? De ver o total. outro feliz porque tá caminhando junto. Sei lá, eu acho isso lindo. A Mabel É. e a Rayane têm essas coisas mesmo. Elas são duas pessoas incríveis. Eu brinco que a Mabel é minha irmã. E a Rayane, eu não sei como é que eu chamo, entendeu? Se eu chamo de cunhada, de irmã, porque eu amo como se Cunhado. fosse irmã também, mas é tudo muito esquisito esse negócio. Então... Total. Pois é, Mas que é legal maravilhoso, falar irmão. disso, que a gente estava lendo, a gente estava lendo junto, inclusive, nós três, a Mabel estava fora, mas estava eu, a Rayane e o Tino, a gente estava lendo um pedaço de um livro, que a gente faz isso de vez em quando, assim, a gente, cara, li um negócio que vamos ler agora junto aqui, a gente Ai, discute que e tal. lindo isso. Ah, E era uma passagem de um livro chama Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, que é um livro que foi escrito em 1920, eu acho, tipo, muito antigo, mas uma temática que está muito presente ainda. Então, um livro que nunca morreu.
né? E aí esse livro, ele narra uma história lá muito interessante, que é de ele conta a história do Carnegie, né? Que é o Andrew Carnegie, que é o do Carnegie Hall e de milhões de outras coisas. Ele era um barão do aço, responsável por mais de 25% do aço dos Estados Unidos. E sempre teve uma galera que construía umas usinas para meio que tentar concorrer ali. E aí, toda vez que eles faziam isso, o Carnegie ia lá e construía mais usina para poder ficar batendo um com o outro, né? E aí teve um presidente das indústrias do Carnegie que falou, cara, vamos botar um fim nisso. E ele foi articulando de um lado, articulando do outro, fazendo de um jeito, fazendo do outro. No final das contas, eles se juntaram. Tiraram um monte de coisa que não valia a pena porque era em dobro, se juntaram e construíram uma das maiores empresas de minério, de ferro e aço e etc. dos Estados Unidos. Então, assim, é uma história que é lá do passado, mas que ajuda muito a gente a enxergar isso, esse poder Tudo a ver, né? Da gente se juntar e construir novas coisas. E não só no sentido de, às vezes, tipo, sei lá, eu com outro professor de canto, por exemplo, mas todo mundo poder juntar suas forças e construir novas ideias. Claro, né? mas isso é mágico. É mágico isso, porque quando a gente consegue entender o outro, ensinar o outro, ninguém tira nada de ninguém de verdade, Rafa. Não existe isso, né? Se você divide, você aprende com o outro, você ensina para o outro e no final das contas os terceiros é que se dão bem, né? Eu acho que isso que é mágico. E quanta energia provavelmente vai ser despendida se a gente fica tentando salvar ou fechar qualquer coisa que a gente tenha construído, né? Então... E eu acho que isso é mágico também, essa coisa de energia, que eu sei que vocês são super ligados, eu acho mágico. Quanto mais você dá, mais o universo te beneficia, né? Mais você recebe. Total. Então, eu acho que isso você tem muito, eu acho que você está bem no nicho certo, teu marido, as meninas, eu acho que é uma galera que realmente é uma galera que sabe dar, porque sabe, no final das contas, além de tudo, recebe em triplo e sabe disso, entende? Então, é uma coisa, é amor, eu chamo de amor, não tem muito nome não, né? E meu amor, e agora? E os projetos? Olha, estamos aí, a gente está, enfim, hoje onde a gente mais está focado beleza, a gente tinha como dar aula online, e dar aula online estava, de alguma maneira, sempre solucionando um problema, ou seja, ou um problema de tempo. Por exemplo, tinha uma aluna minha que, super atriz de musical, Maísa Mondinho, uma querida aqui de São Paulo, fez um monte de peça, e a Maísa teve filho, né? Então, assim, eu peguei a Maísa com a primeira filhinha muito pequenininha e o segundo estava na barriga. Ela ficou grávida fazendo aula. Então, assim, quando nasceu o Filipe, que foi o segundo filho dela, ela teve que se reinventar, porque para ela, eu morava longe, a gente estava longe, apesar de estar em São Paulo. Então, ela fazia aula online, né? Mesmo morando em São Paulo, era uma solução. Amor, São Paulo é um mundo. São Paulo... Pois é. E aí o negócio, hoje o que a gente está olhando cara, não dá mais para a gente pensar no online, no digital, só como uma solução, como um paliativo. Não dá para a gente ficar aqui fazendo isso daqui enquanto a gente espera as coisas voltarem. Porque sabe Deus quando é que isso vai voltar, sabe lá como que vai voltar. Né? Por aí, então, assim, também a gente deu um passo muito grande esse ano, que foi... a nossa sede era lá na Vila Mariana, tinha uns 200 metros quadrados, eram umas salinhas, a gente conseguia fazer nossas coisas. E esse ano a gente foi a Casa Motivo, né? Que é a nossa empresa, se transformou, virou o que era o antigo 10x21, que é um espaço grande de ensaio aqui de São Paulo, muito tradicional, assim, de ensaio de musicais e tudo. E nós fomos para lá. Então, a gente começou a movimentar tudo isso, a gente se mudou, né? A gente está aqui hoje, eu estou morando aqui em Perdizes, do lado do espaço, a um quarteirão daqui. E com 2 semanas que a gente colocou o espaço para o mundo, funcionar, ele fechou. Então, tudo agora está nesse lugar de beleza. E aí, o que a gente vai fazer? Porque a gente não quer simplesmente se desfazer do espaço, do tipo, a gente não tem o espaço fechado, a gente não tem condição de custear tudo, porque nada está acontecendo lá. Não, com certeza. Por outro lado, a gente enxergou um valor no online muito maior do que ele tinha pra gente. Então, o que a gente está fazendo agora
que mais que dá para fazer? O que mais que dá para a gente criar aqui? Será que daqui a pouco a gente não vai conseguir fazer um híbrido aí no meio dessa história, entendeu? O que não dá é para ficar esperando, por exemplo, as pessoas poderem voltar para o teatro. Não dá para esperar. Entendeu? Do tipo, eu vou ficar aqui. A galera acabou antes, né? Eles pararam antes e vão voltar depois. A verdade é essa. A gente tem que pensar nisso. Como é que vai ser isso, né? Porque vamos supor que esteja tudo lindo, o governo está super aprovando aí as medidas e etc. Isso para não falar na confusão de governos e etc. Mas enfim. Nem dá. Nem dá. Vamos supor que nem existisse isso. Ainda assim, com tudo liberado, eu preciso que o público comece a ter coragem de sair de casa de novo para poder ir até o teatro. Então, assim, essa parte cultural e essa ferida que foi aberta, que é muito mais profunda do que a gente ainda vai entender o que é, não dá para a gente ficar esperando isso daí. Resolver, ou curar, ou Nossa, super concordo. Super concordo. Eu tenho umas colegas aqui começando já a trabalhar aqui no Rio. Eu falo, eu não vou. E tá tudo bem, sabe? Eu tô num momento que eu entendi o meu online, tô exausta, né? Porque eu acho que é tudo muito diferente. Mais, né? Amor, meu marido falou que eu tô proibida. De energia é muito maior, né? Porque uma coisa que eu tô aqui trocando com a pessoa na minha frente, outra coisa que eu tenho que fazer isso chegar aí na pessoa, então a gente gasta mais mesmo, né? Rafa, eu chego a ponto de falar assim, faz o exercício. Aí eu faço assim, ó, pra ver se eu consigo enxergar dentro da garganta da pessoa. Eu tô desse jeito. Mas no final, eu tô, assim, a gente começa a se reinventar de verdade e eu sempre falo para as pessoas, gente, pensa no agora, né? Agora. E eu acho que nunca teve tanto agora quanto agora, né? Total. E é isso, é conseguir fazer as coisas acontecerem de uma maneira prática, né? Então, aula online, fono online, aula de canto online, teatro musical, tem curso de teatro acontecendo, entendeu? As dublagens estão acontecendo online. Então, e por que não a gente começar a pensar teatro online? Como é que vai ser isso? Sei lá, mas assim, o que não dá é pra gente de novo ficar naquele nosso lugar de não, o único jeito que dá é esse que tem. Porque enquanto a gente se coloca nesse lugar, tem uma coisa muito legal, que tem uma pessoa chamada Laila de Renzelinha, não sei se você já ouviu falar dela. Já. Futurista, genial, já trabalhou nos 4 continentes, com o governo da França, e ela trabalha com futurologia, né? E assim, eu nunca fiz o curso, o Tino fez, que isso é a cara dele, é o caminho dele, ele faz, mas eu sempre fico ali pegando das beiradas, né? E aí, uma vez que ela fez para as pessoas entenderem melhor tudo isso, ou seja, os estudos de futuro, que não tem nada a ver com astrologia, que eu também amo, mas não tem nada a ver, é um estudo de futuro mesmo, do tipo, com base no que está acontecendo agora, como é que as coisas vão acontecer no futuro? E aí, para as pessoas entenderem melhor, ela faz uma sketch onde ela interpreta a neta dela, que vive na segunda metade do século XXI, 2080, um negócio assim. Então, a neta dela vem do futuro para contar pra gente o que é que está acontecendo lá em 2000 e tudo. E aí, essa sketch, ela tem uns vídeos no YouTube muito legais que ela que faz legal! Isso. Mas essa aí era ao vivo. Então, o que acontecia? A gente ia lá e a gente podia fazer pergunta para ela, né? Porra! E aí, que maravilha, a gente lá assistindo isso, e aí o Tino falou, como é que foram os artistas no meio disso e tal, que não sei o quê. E aí ela falou assim, olha, os artistas... Aí ela fala dessa transição que a gente começa a ter para as novas economias, né? Que é economia criativa, economia compartilhada, economia multimoeda, ou seja, são várias aberturas de possibilidades que não é só uma troca financeira ou qualquer coisa nesse sentido. E aí ela falou que as várias áreas do mundo vão mudando em direção a esses novos caminhos. As pessoas vão cedendo a isso porque não vai sobrando espaço. É o que tem, né? No passado, exatamente. E aí ela fala que os artistas só ficaram atrás dos políticos. Porque é isso, no final das contas, por mais que seja um instrumento de mudança, o artista, sobretudo no modo de fazer a arte dele, ele é muito conservador. Com certeza, com certeza. E olha, não é culpa deles. Você sabe que outro dia eu ouvi umas pessoas falando assim, que absurdo, esses cantores fazendo lives pagas, cobrando por isso. Eu falei, gente, mas eles trabalham com isso, eles têm que continuar. Você não paga pra ir num show, né? Exatamente. Por que tem que ser de graça? Você tá todo mundo em casa do mesmo jeito? Ah, não, mas eles têm muito dinheiro. Quem te disse que eles têm esse dinheiro todo?
sabe? Total. Porque Total. também tem isso, né? As pessoas Tem. acham que a gente é rico, né? Porque a É, gente trabalha, porque a gente aparece, e no final das é, contas, somos bem-sucedidos pra caramba. E é sim. um barato. E eu falei, gente, é isso, eles têm que trabalhar, eles têm que continuar trabalhando. É uma nova forma de colocar a coisa pra frente, né? A internet É. tem que acontecer dessa forma. Total. Mas é isso. Mas a primeira pessoa nessa história inteira que tem que se abrir para isso é o próprio artista. Eu concordo, Ele tem que se permitir a isso, né? eu Então, assim, concordo. poxa, é impossível a experiência ao vivo ser transmitida via streaming. Concordo. Acho que, assim, a experiência é igual você É sentar numa outra coisa. plateia para assistir um espetáculo. Realmente é muito difícil mesmo. E eu acho que nunca vai conseguir ser reproduzida numa telinha aqui pra gente. Não, Mas vamos fazer o exercício de começar a experimentar coisas novas, de experimentar o que a gente pode fazer, em vez da gente cruzar os braços e ficar esperando. É só isso que a gente não pode fazer, concordo. né? É só isso, porque tem que ser Total. diferente. Agora tem que ser diferente, principalmente, não só teatro, mas o que me preocupa muito são shows, né? Essa coisa de show que não tem cadeirinha uma do lado da outra, que ficava todo mundo espremidinho, Pois é, pior né? ainda, né? Porque aí é tipo, é qualquer coisa, né? Tipo, é uma É qualquer aglomeração coisa. sem nenhum controle, né? Exatamente. Então, é um outro mundo que a gente está entrando mesmo, a gente precisa reentender isso tudo, né? E a gente está aí Total. há mais de 80 dias com essa falta de possibilidades de ir para a rua, né? E tendo Sim, a possibilidade de inventar um outro mundo, né? Através dessas telas total. de computador, dessas trocas. Enfim, se não tivesse tido Sim. essa pandemia, eu não estava aqui conversando com você. Pois é, Fala sério. quanta coisa já veio dessa quarentena, né? É uma E não é loucura, ser né? poliana, é só ser. Tipo, o que eu posso tirar de bom disso daqui? Né? Porque É se eu isso. não estiver fazendo isso, eu só tô emanando uma energia ruim, de reclamação, Exatamente. de angústia. E tudo bem, às vezes vai acontecer, mas, poxa, o quanto mais rápido você conseguir sair disso, melhor, né? Tipo, Claro. E respeitar, eu acho que a gente tem que respeitar essa coisa do sim, momento também da tristeza, né? sim, Eu falo muito total. isso. Eu acho que na nossa vida a gente vai tendo alguns momentos de reconstrução, de você de repente falar, não, não quero mais isso, vou fazer aquilo, então não posso mais fazer isso, tenho que mudar totalmente e se É. reinventar. Agora foi na marra, né? Foi na Foi, marra, porque exato. é Foi um assim. empurrãozinho que a gente ganhou nesse sentido, né? Pelo menos é assim que Então, eu tô tentando enxergar, sabe? eu Quantas também, coisas eu já mudei em mim por causa disso, né? Que a eu gente também, acaba Rafa. adiando de alguma forma, né? E Tô mais querendo do que fazer isso, uns projetos de uma amiga minha de fazer cena, sabe? Porque é isso, no cara, fim que das massa. contas, isso tudo sempre ficou mais adormecido para mim, né? Em Entendi. 2010 eu fiz o Evita, que foi um sonho muito legal, porque eu estava desencanado, né? Eu, Ai, tipo, que estava máximo. totalmente focado na história de professor e das minhas ideias. E aí eu falei, cara, um musical que eu não tenho nem que fazer dança direito para audicionar, eu vou lá, não custa nada, só tem que abrir a boca e cantar. E aí eu passei. Cara, a Evita é um dos espetáculos mais lindos que eu já vi. Nossa, eu amo. Acho Amo, amo. Foi, lindo. foi tipo, eu não poderia ter estreado assim, oficialmente, né? Tipo, num musical assim da Broadway. Na verdade, eu fiz José e Samantha Technicolor também, quando eu cheguei em Aham. São Paulo. Mas, Olha, assim, foi uma temporada muito curtinha, enfim, não foi, eu não considero porque eu tava no meio da minha loucura toda, mas o Evita foi, assim, muito oficial. E no fim das na veia, contas, né? eu dancei muito, eu achei que eu não ia dançar, e aí a Tânia Nardini, minha diretora coreógrafa que eu amo, falou, não, vamos aí, tenta aí. Que E barato. nesse tenta aí eu fui, e aí, cara, eu fiquei muito feliz, porque eu sempre gostei de dançar, e aí é aquela história, Com uma, né? com uma Você gosta, orientação, né? exato, e uma oportunidade, e um monte de bailarina do meu lado, me puxando, falei, quer saber, vamos aí. E aí foi muito legal. E Ai, aí Rafa, que depois, máximo. depois eu só voltei a fazer o My Fair, que foi em 2000, Evita foi 2011, 2016 eu fiz o My Fair Lady. Uau. Que foi de novo, foi isso, mais uma vez, assim, tipo, cara, uma audição, uma possibilidade, tô tranquilo, vou lá fazer. E aí Vou ver rola, qual é. sabe? E aí é Cara, muito que legal, massa. é muito É que você não gostoso, depende assim. daquilo, né? Você tá relaxado e aí vai, Exato, né? E exato. é importante você estar nesse lugar de vez em quando, sabe? Sim, Para os seus sim. alunos. É importante eles verem que você também tá lá, né? De experimentar, Isso é sabe, muito o legal. ácaro, assim, o ácaro da Sim, coxilha, sabe assim? De ver como é que as pessoas vão o passando por perrengue. isso. É. E também, talvez, até entender isso, né? Do tipo, cara, beleza, se eu conseguir desencanar
ou melhor, se o fato de eu estar desencanado me trouxe uma autenticidade melhor no momento de audição, como que eu posso ativar isso no meu aluno? Porque às vezes é Tá. tão desesperador você ver a pessoa assim, que na aula ela tá tão desarmada e tão tranquila e ela consegue ser tão incrível. E aí você fala, cara, se fosse num espetáculo que eu estivesse dirigindo e eu estivesse vendo isso daqui agora, para mim essa pessoa estava Era a escolhida, pessoa. Aham. né? Então, é Aí um vem uma trabalho super muito legal. adrenalina, aí ela se boicota e no final das contas não Pois passa. é, pois é. É, Ela se, isso é ela punk. se acaba, né? Acaba com metade daquele brilho que ela já tinha conquistado, que é ela, na verdade, né? Uhum, E é a uhum. pura Nossa. autenticidade, né? Não, e Pois é. conquistar isso é muito mágico, é muito legal essa sua postura com os seus alunos, a sua preocupação com eles. Eu acho, nossa, não tenho o que falar, eu tenho uma super admiração, não é pouca. E quando eu fui ao curso, vendo você, Reinaldo, e Adriana juntos, eu falei, olha, não tem nem o que falar. Sonho de consumo, conheço os três, gosto muito dos três pra caramba, não é mais ou menos, Que sabe aquela coisa delícia. Bom gostosa? demais. Muito Total. bom. Meu amor, eu Total. fico aqui numa torcida que realmente vocês consigam continuar sendo esses maravilhosos que vocês são. Eu acho que são mentes brilhantes, que estão sempre juntos, agarrados e procriando e co-criando. Realmente eu acho incrível o trabalho de vocês. Quando eu soube que vocês estavam junto com a Mabel e com a Rayane, nossa, eu fiquei super contente porque eu falei, gente, tem tudo a ver, essas energias estão, sabe, Pois combinam é. e é isso, Mas é muito né? legal essas atrações que vão acontecendo, né? Do tipo, quando eu descubro com Mabel que a fono dela, do coração, era a Luísa Catoro, eu falo, ó, novidade, né? Tipo, que delícia essas deucidências que a gente fala, né? Tipo, essas coisas Verdade. que as pessoas vão se juntando. Isso é muito demais mesmo. Muito É bom. muito demais, é mesmo. Não é mais ou menos, não. A Mabel realmente é um anjo da guarda. Ela fala que eu que sou anjo da guarda dela, mal ela sabe o quanto ela foi anjo da guarda na minha vida. Porque realmente fazer o que a gente ama é outra história, né, Rafa? É Total, aquela com coisa de todo certeza. dia acordar feliz e vamos trabalhar. Né? O que você gosta Total. de fazer? Trabalhar. Qual é o seu plano de vida? Trabalhar. E nas férias, vou trabalhar um cadinho também. Eu vou ali inovar É. rapidinho. O que tem de bom Exato. para Total, trazer? exatamente. Meu Pois amor, é. olha, eu quero te agradecer um monte por você ter vindo aqui falar comigo. Quero que você mande um beijo Imagina, foi um enorme pro prazer. Tino. Né? Mano, pode Adoro deixar. você, adoro o seu Também, trabalho. muito, muito. Nossa, que delícia. E a gente precisa fazer isso mais, assim, não só Vamos! em live e tudo, mas a gente precisa, né, tipo, Eu acho que a começar a gente precisa juntar esse povo trocar. desse Rio de Janeiro aí também e Eu começar acho, a se movimentar nesse sentido, ou que seja de juntar São Paulo e Rio nesse esquema de fazer um grupão nosso e trocar, né? Porque a eu troca sempre acho. é tão gostosa, tão boa, né? E acho que Não, todo mundo tem tanto para contribuir. é isso, é pensar junto, né? Eu acho que é isso que o Total. Reinaldo propõe o tempo Sim, inteiro, né? sim. Você, Adriana, eu acho que essa Uhum. proposta de não baterem, as profissões não baterem, mas somarem, Sim. é mágico, é sonho de consumo. Então, cara, eu tô sempre super à disposição. Vamos ver se a gente faz alguma coisa Vamos, acontecer. vamos, topo Vamos, muito, vamos. com certeza. Gosto disso também. Eba, Meu amor, fica com Deus, se cuida. você Você é muito também. precioso. Fica quietinho em Eba, casa, tá? pode deixar. Sai não. Estamos tranquilos aqui. Tá bom. Dá um beijão aí no Tino. Pode deixar, Obrigada. amore. Muito obrigado. Hum, Beijo para você, pro Nando. Obrigadão por vocês terem me convidado. imagina. Parabéns por essa iniciativa demais que vocês estão fazendo. Obrigada, Muito linda. legal. Vocês arrasam. Obrigada, meu amor. Fica com Deus, tá? Você também. Beijo, meu Beijo. amor. Até mais. Tchau, lindo. Tchau. Gente, esse rapaz não é mais ou menos, não. É uma paixão. Eu continuo robotizada, Nanda. Rafael Ele é Viana, demais. senhoras e Ele é senhores. Que demais, não é? delícia, que papo gostoso, gente. Que É papo muito gostoso. gostoso. Ele é muito artista, é muito bom demais. E eu continuo robotizada aqui. Faço assim, tá Adorei. tudo. Adorei o papo de vocês, adorei tudo. E é justamente isso, gente. Nós temos que ser, acima de tudo, resilientes, né? É Eu acho que isso. a A palavra palavra é essa. para essa quarentena, para essa pandemia, é resiliência. É isso. É aceitar que dói menos. É isso, e cada um tem o seu tempo, não tem também que apressar os outros. É Cada isso, um tem seu Nando. tempo. E é É isso. isso, Nando. Gente, amanhã é sexta, amanhã é sexta. Sexta-feira, dia 12, dia dos namorados. Amanhã eu entro cantando uma musiquinha pro dia dos namorados, então uma Está musiquinha bem. romântica. Está bem. Amanhã Está às bem. 18h30 estaremos aqui com Adriana Micarelli. Opa, ótimo. Outra fonoaudióloga, sensacional. Maravilhoso. Maravilhoso. Então amanhã a gente está de volta, gente.
com moderação. Disseram que o shoppingzinho ia abrir. Tem um monte de loja fazendo tipo fast food, que eles fazem aquele delivery. Qual é o nome daquele? Drive-thru. Tem um Aham. monte de loja fazendo isso. Um monte de loja. Então Eu você vou não. não precisa ir para dentro dos shoppings. Não precisa aglomerar. Não precisa. Você pode fazer Amor, se você hoje quiser. Aí, tinha fila na porta do Shopping Tijuca. Meu povo, ninguém precisa comprar presente pro Dia dos Namorados. Compra depois, compra pela internet. Não precisa. Enfim, exatamente. falo Exatamente. nada. Quer ir de carro? Passa no drive-thru pelo menos. Não precisa lá, shoppingzinho, tarará, corona não me atinge, corona não me atinge. Você vai lá com o seu namorado, com a sua namorada juntos, pegam corona juntos e são internados juntos. É Olha que isso. romântico. Não é. Não tô Não é rogando pra legal. não, gente, mas fica em casa, se cuida. Eu também Tá acho bom? exatamente isso. Então Querido, até amanhã e a gente tá aí. obrigada. Amanhã a gente se vê. Beijo, meu amor. Beijo! Tchau, linda. Tchau.